No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou e de estar aonde eu estou. Engraçado, né? Com pequenas palavras, às vezes, que a gente pega de pedaços, de fragmentos da nossa história, podem formar a gente. Porque, para me tornar o Coraza, eu já fui tantos eus. E tudo começa comigo me assumindo LGBTQIA+. E eu tinha que construir ali uma questão que eu não conseguia entender muito bem os sentimentos dos outros, mas era super sinestésico. E eu encontrei na minha função uma forma de me conectar com coisas que eu não entendia. Só que eu tenho hiperfoco. E eu comecei a fazer pão de mel com 14 anos, porque eu pensei, talvez eu tenha que sair de casa. Mas, se eu sair de casa, um fogão, uma geladeira e uma bancada me sustentam. Mas eu queria que esse pão de mel fosse meu. Eu queria identidade. Identidade sempre foi uma questão. E para mim, uma das maiores questões, sempre sabe qual foi? Pão de mel não tem gosto de mel. Né? E eu ficava irritado com isso, porque tinha chocolate, canela, cravo, mas tinha uma coisa que me incomodava pra caramba. Porque assim, eu não queria sentir o gosto de baunilha no meu pão de mel. E todo chocolate que tinha nesses mercados tinha um baunilha na composição. E eu pensei o seguinte, como é que eu faço para valorizar o mel? Eu tenho que desconstruir os sabores que tem por cima dele para conseguir começar a permitir que o sabor sutil do mel numa massa possa aparecer. E eu conectei nessa ideia. Fiquei fixo nela por alguns anos. E eu descobri o quê? Que o verdadeiro ingrediente aqui, né, não é o chocolate. Ele é uma receita. O ingrediente de verdade... O cacau, ele é uma árvore que gosta de crescer embaixo da copa das outras árvores, tá? E ele gosta disso. Sombra e água fresca num lugar muito quente. Então ele gosta de crescer nessa linha assim, próxima da linha do Equador. E é o que torna o cacau tão especial, tão gorduroso, tão rico em sabor, com tanta vitamina, com tanta potência, com tanta força dentro da sua amêndoa. Aqui, ó, são os coxos, onde está acontecendo a fermentação do cacau. Para que a fermentação aconteça, eles fazem esses buracos aqui dentro. Aqui dentro está acontecendo o quê? Um aumento de temperatura junto com o mosto, junto com o açúcar. Primeiro vai fazer uma fermentação alcoólica e depois uma fermentação anaeróbica, que vai romper a semente, formar as câmaras e é essencial para impregnar todos os aromas que você quer dentro do seu cacau. Ou seja, esse é o processo que vai dar o real sabor de um bom chocolate de qualidade. Que são as barcaças, onde seca-se o cacau. Então as sementes elas vêm para cá depois que elas foram fermentadas para poderem secar à luz do sol. E precisa do raio ultravioleta, senão não fica o mesmo efeito. É um processo super artesanal. Embaixo você precisa de madeira, porque ela tem permeabilidade e permissão de circulação de ar. Assim a sua semente não vai apodrecer. Isso daqui é o tempo que você precisa para transformar de semente e virar uma amêndoa. Muito legal que a minha conexão com o cacau é uma conexão que ela vai se renovando todos os anos. Apesar de morar muito longe dos pés de cacau, eu trabalho demais com chocolate. E meu trabalho com chocolate, entender o respeito por esse fruto, é muito importante. Pode vir aqui e manter essa memória viva. Sempre ali, uma chama acesa. E qual é a questão? Eu pensava assim, se eu estou buscando identidade, por que não começar, já que a minha função, o meu fazer, o meu saberes era tão importante, me definia e me livrava de vários preconceitos, talvez aquele ingrediente, a busca por ele, pudesse me indicar um caminho do que é identidade. A questão é que no meio disso tudo começaram movimentos também sobre isso. Mas a questão permanecia. Eu consegui entender o chocolate, o cacau, fui lá, conheci o ingrediente, mas e o mel? Sem muita identidade, os melis conhecidos no mercado, nas prateleiras, nunca me deixaram satisfeitos. Então eu fui atrás de conhecer um pouquinho mais sobre esse produto tão incrível. Eu me deparei então com os melis de abelhas nativas. E foi uma curiosidade muito grande perceber os graus de acidez e nuances de sabores que eu tinha a cada tipo de abelha que eu buscava e cada florada que ela tinha. O mais interessante disso tudo era que para impregnar isso no meu pão de mel, bastava, ao invés de usar uma cauda para umedecer ele, um recheio para colocar no meio, usar um mel que tivesse uma identidade mais forte. Tudo começou, na realidade, não porque eu queria só o sabor de mel, é porque a baunilha me incomodava. E ela foi o último ingrediente que eu fui realmente conhecer. Porque eu conhecia a baunilha como algo comum, uma essência, uma coisa ordinária, rústica, modesta. É, assim, é horrível os sinônimos dela, tá despretensiosa. E a pior é mundano. E o problema do mundano é que ele impede a gente de enxergar a excelência. Porque você se acostuma, mas não se acostume. A baunilha, que é esse sabor tão importante que a gente encontra em tantos doces, ser considerado algo simples,
O bom e velho bolo de nada, associado a uma coisa simples, sendo que ela é a diva. Imagina só, entre ela nascer aqui no pé, que fica 9 meses, e depois ela conseguir maturar, que é um processo de 3 a 4 meses, você precisa desse tempo para conseguir concentrar mais de 250 tipos de aromas dentro dela. E que a gente resume a apenas a vanilina industrial. Baunilha é um romance que começa aqui, na natureza. A produção de baunilha é extremamente difícil. Primeiro, você conseguir replicar as condições naturais necessárias para que ela possa crescer e florescer saudável é muito difícil. Aqui eu tenho uma tela que reduz a luminosidade em aproximadamente 60 a 70%, que é o que ela precisa. Muita luz, muito sol, mas na sombra. Ou seja, próximo à linha do Equador é o clima ideal. E eu tô aqui na Bahia, em Itapetinga, numa plantação dentro de uma estufa. A baunilha é uma trepadeira. E é muito bonita porque a baunilha é a única orquídea frutífera que tem dentre as diversas espécies de orquídeas do mundo. O que acontece? Você tem aqui essa trepadeira que nasce ali no chão e vai se desenvolvendo por cima desses cachos, e ela vai lentamente conseguindo ocupar o seu espaço para ficar forte o suficiente e produzir frutas. Isso pode demorar até 4 anos para acontecer. O solo tem que ser constantemente enriquecido com diversos tipos de matérias orgânicas só para conseguir ter força o suficiente para sustentar um fruto por 9 meses, concentrando sabor, concentrando aromas, concentrando cor, ainda no pé. Gente, é impressionante um negócio desses. A sensação aqui não é aquela sensação tipo de um aroma delicioso de baunilha, não. É sobre campo, é sobre natureza, é sobre o sol, o calor, suor, umidade e o aroma que não é de baunilha. É cheiro de vida, cheiro de matéria orgânica, de terra molhada, é cheiro de algo que está em construção, que está nascendo. É um romance inacabado. É uma coisa que depois daqui toma uma outra proporção de ainda mais 4 meses até virar baunilha, que a gente chama. O cuidado com essas flores não é só o clima. Imagina só o seguinte, tá? Ela não tá bem nutrida, você abre o flanco para ter pragas como animais e fungos. O fungo é o principal inimigo dela. Essa aqui tem nova energia, rapidamente ela bota em caixa. Poder regenerativo. Impressionante. Que aqui não tem 15 dias que cortou, né, disso? Ah, daí de onde tirou essa muda. Aí ela já botou um novo ramo. Mas esse é o esquema da poda, né? Que você tira aquela energia de crescimento e dela acumula ali naquele lugar, ela encurrala essa energia, né? Depois que tiver as nossas mudas já todas tiradas, a gente vai vir fazendo os cortes. Imagina o seguinte, a flor depois que nasce, né, quando ela floreia, só tem 24 horas para ser fecundada. Tem que passar sempre alguém ali no campo. Com um pedacinho de pau, como se fosse um lápis, você vai separar o macho da fêmea para manualmente fazer a polinização. Esse processo tem que ser feito todos os dias durante a florada, vigiada todos os dias, para que dessa flor fecundada possa nascer uma fava de baunilha. Cada fava precisa desse grau de cuidado de alguém vigiando ela. As favas então são colhidas, enqueadas e curadas por 4 meses até chegar nesse estágio, que é como a gente conhece a baunilha. O que eu percebi é que eu queria fugir dos problemas que eu tinha. Eu não queria ter que encarar num lugar parado todos os preconceitos que vinham me barrando na minha carreira. Quando eu comecei, eu era um confeiteiro, eu trabalhava literalmente no piso da cozinha. Tinha aberto mão de muitos privilégios, apesar de ser, sim, um primo, um homem branco, bem-sucedido de 40 anos. Mas, né, como diria Gabriel Garcia Marques, se toda puta tem sua história triste, eu também vou ter a minha. E o que acontece é que a busca por identidade é talvez uma busca por consciência. A identidade é uma coisa que está sempre amorfa e em construção quando você aceita que a sua psique tem a capacidade de se desdobrar e evoluir para conectar em empatia com o outro. E não para se conectar por necessidade apenas ou por interesse. E eu acho que é a habilidade mais humana que a gente tem na face da Terra. Sabe, de poder ter empatia, poder ter amor, cuidado, atenção. E quando eu olho para esses ingredientes, na minha busca por sabores, eu descubro que tem um problema aqui. O ponto de vista delas todas é eurocentrado. Tudo que eu mostrei para vocês até agora tinha uma questão, tem um viés da indústria,
Tem o viés do marketing, tem o viés da excelência do que é padrão bom de sabores para um europeu. Fava de baunilha, que normalmente vem de Madagascar e de Bourbon. Cacau, países tropicais, África. Nenhum deles nasce na Europa. No entanto, em uma pesquisa feita, chocolate e baunilha são os 2 sabores considerados mais confortáveis e mais consumidos em proporção pelas populações europeias e norte-americanas. São símbolo de poder. Um poder que a gente não está mais enxergando. A história tem uma capacidade incrível de não ser a realidade o tempo todo. Ela muda dependendo de quem conta. E quanto mais força você tem para contar a sua história, mais vezes ela se repete, mais verdadeira ela é, de geração em geração. Todos esses processos que eu estava ali, assistindo, vendo, tinham só uma coisa em comum. As pessoas que me passavam os saberes e fazeres dela, em troca do que eu posso oferecer. A divulgação, a comunicação, palavras, a televisão, a imagem, o show, o marketing. Né? E eu tinha uma capacidade incrível de fazer isso. Porque se eu achava que eu era estranho, meio excluído porque eu sou gay, eu tenho que descobrir que eu sou autista. Com 34 anos, estou com 40. E aí eu percebi que eu fazia um masking muito bom. Eu era um grande objeto político, porque sem entender a emoção do outro, eu começava a perceber os padrões que as reações tinham. E eu comecei a entender uma coisa muito fácil. Padrão é a coisa que a gente mais segue. A gente reage muito mais do que a gente cria nessa vida. E é impressionante quando você tem essa capacidade de memória fotográfica e você enxerga as reações. É um saco. Me sinto, às vezes, aquele Dr. Poirot, sabe? O inspetor Poirot, meio Sherlock Holmes, é uma coisa meio bizarra. Mas, por exemplo, eu poderia fazer fácil aquele quadro de leitura facial das pessoas, de leitura de neurolinguística do corpo da pessoa para conseguir saber. Eu adoro isso. Quando eu percebi que não era sobre os ingredientes, era sobre as pessoas, eu pensei numa outra coisa. Pensei assim, quando eu me assumi, eu não tinha um imagético bom do que era ser gay. Todos tinham morrido de AIDS, os que eu gostava. Eu nasci em 83, peguei o pico, né, da pandemia da AIDS, antes de um coquetel avançado, e me descobri gay nesse período, também morria de medo, pensava assim, gente, a minha vida vai acabar com isso, né, não tem nem comunidade. Não, tinha comunidade, eu tinha que estudar. Mas era tão contada a história de um homem branco, padrão, hétero, que eu não conseguia encontrar as boas histórias e referências na linha do tempo sobre o que era ser LGBTQIA+. Eu pensei assim, se isso aconteceu comigo, como é que isso não está acontecendo no meio de um país africano com o maior número de privacidade possível, uma fronteira? Não é que nem está no campo, onde você pode ter trabalho escravo meio escondidinho. Não, lá é um país inteiro sistematizando isso. E aí, pode dar play no segundo vídeo. Porque o que aconteceu foi o quê? A baunilha, o cacau e o mel estavam unidos. Mas Hernán Cortés e Montezuma, esse encontro muda o mundo. O Montezuma oferece para o Cortés uma bebida chamada cacauate. E nesse mundo existia só o mercado de especiarias que vinha do Oriente. Era muito complicado, eles queriam dominar o mercado que vinha do Ocidente. E o cacauate tem Theobroma cacau, que é o alimento dos deuses, a molécula do cacau. Do que ele é feito? Cacau fresco, baunilha, mel de abelhas nativas da região americana e chile. 4 ingredientes super potentes. Gente, isso aqui é um super alimento, tipo, termogênico, mega calórico, super energético, complexo. Chegou, gente, o povo vestiu como se fosse cocaína. O clero e a nobreza queria esse sabor de qualquer jeito. E naquela época, sabor era poder. Era um dos refinamentos máximos de sofisticação do pensamento, você ter uma evolução em um vocabulário grande de sabores. Porque era chique, era único, era especial. Mas Edmond Albius, que é um escravo, e lembra que tudo aquilo aconteceu em 1500. Ele, em 1841, foi o primeiro a conseguir fazer a fecundação manual da baunilha nas ilhas que tinham sido plantadas as baunilhas. A gente está falando de um hiato que começa em 1500, vai até 1800, de pessoas plantando baunilhas sem colher baunilha, porque não sabiam que tinham que fazer isso manualmente. Um escravo teve que descobrir isso. Gana e Costa do Marfim produzem 76% de todo o cacau do mundo consumido de chocolate. 2/3 da população dependem da produção de chocolate, de cacau. Eles nem vendem chocolate. É o menor número de registro de crianças em certidão de nascimento do mundo. Porque se você não registra, não tem que ir para a escola.
Se não tem que ir para a escola, como provar o trabalho infantil familiar? Esse sistema acontece hoje, porque a gente tem que parar de olhar os ingredientes só como eles são originais. A gente tem que entender que comer, consumir, estar presente nas suas escolhas é um ato político. A gente tem que ter os sistemas que a gente sustenta com isso. E o detalhe é, quanto maior a identidade e maior o grau de consciência, maior o número de pessoas que você vai começar a conhecer. É uma viagem de uma vida. Estar nos lugares, estar presente, conhecer, ouvir a história, fazer conexões que a gente está querendo esconder de si mesmo, que estão óbvias. Mas o conforto impede isso. É fácil ficar confortável, mas a gente precisa do apoio de outras pessoas que pensem igual. E eu trouxe vários confeiteiros que eu trabalhei junto, que a gente trabalha junto, e que as nossas decisões de compras e de escolhas de sabores têm impacto em modelos produtivos, em histórias, em narrativas outras além da sua. Porque você para de comprar um ingrediente e você se preocupa com a pessoa por trás dele. A sua luz, alguém produziu. A sua água, alguém filtrou. Essas coisas não acontecem simplesmente. Não é só um boleto chato que chega na sua casa. Essas pessoas existem. E dentro dos ciclos que a gente perpetua, em algum momento a gente tem que assumir que a realidade delas é compartilhada com a nossa. Nisso, eu percebi que não tinha mais problema eu ser daquele jeito. Que era uma frase que me perseguia, ele é assim mesmo. E eu falei, eu vou ser eu mesmo. Para me tornar o Coraza, eu precisei do apoio dessas pessoas, eu precisei de troca, eu precisei conhecer, eu precisei expandir os horizontes, porque o que é identidade está conectado com a consciência do estar presente, com o que a gente fala, o que a gente compartilha e o que a gente faz junto, nas menores escolhas da nossa vida. Elas são a maior representação de que você está conseguindo curtir a vida em plenitude. Um momento em que até a sua reação faz bem para você. E tudo isso começa porque eu tinha que conseguir ser LGBTQIA+. E para isso eu tinha que ser autêntico. E o meu produto também tinha que ter essa identidade. Mas o que era ser autêntico? E o meu produto me fez encontrar o meu caminho político, o meu caminho social, a minha espiritualidade e a minha capacidade de fazer escolhas que me levassem para um lugar bom. Um ego bom. Uma presença boa. Compartilhável. Sociável. Aprazível. Para que a gente pudesse um dia poder compartilhar de ideias parecidas. Separados, mas juntos. Em objetivo, talvez brigando em métodos. Então, obrigado por me receberem hoje.